Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Tá na Quarentena. Vamos chegando e, como já havia anunciado, né, o vídeo de hoje é uma homenagem ao grande ator e humorista Luiz Gustavo, que nos deixou no domingo retrasado, né? Então, o vídeo de hoje será sobre a novela Beto Rockefeller, um dos grandes clássicos da teledramaturgia brasileira, né, que foi exibida na antiga TV Tupi nos anos 60, escrita por Braulio Pedroso, com o argumento de Cassiano Gabus Mendes, foi dirigida por Lima Duarte e Walter Avancini e protagonizada por Luiz Gustavo, Débora Duarte e Ana Rosa, em seus respectivos personagens Beto Rockefeller, Luísa e Maria Aparecida. Logo após, né, a resenha, eu apresentar para vocês a novela Beto Rockefeller e falar um pouco sobre a biografia do ator já falecido. Vamos para o vídeo de hoje então, roda a vinheta. Alberto, ou como é conhecido, Beto, é um charmoso representante da classe média baixa que mora com os pais, Pedro e Dirce, e a irmã Neide, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e trabalha como vendedor numa loja de sapatos na rua Teodoro Sampaio. Com sua intuição, perspicácia e malandragem, o vendedor Beto se transforma em Beto Rockefeller, primo em terceiro grau de um magnata norte-americano, e consegue penetrar na alta sociedade por meio de sua namorada rica Luísa, filha dos milionários Otávio e Maitê. Assim, ele consegue frequentar as badaladas festas e as rodas da mais alta sociedade paulistana. Quem Beto preferirá, afinal? A temperamental Luísa, garota sofisticada e rodeada de gente importante, ou a inocente Cida, a humilde namoradinha da vizinhança? A contradição se explica com o seu nome, Beto, humilde e trabalhador do bairro simples, e Rockefeller, sofisticado e badalado da Rua Augusta, lugar muito frequentado pela alta roda nos anos 60. A teledramaturgia brasileira se divide em duas fases, antes e depois de Beto Rockefeller, que representou um grande sucesso na época, inovando o estilo de se fazer telenovelas no país. Enquanto a superprodução era a arma da TV Celso, principal concorrente da TV Tupi, na época, para segurar a audiência, a Tupi apostava na linha iniciada em 1968 com a novela Antônio Maria, de Geraldo Vietri, no horário das 7. O processo de nacionalização das novelas brasileiras teve início em Beto Rockefeller no horário das 8, abrindo caminho para um novo formato que passou a ser seguido pelas demais emissoras. A ideia inicial da telenovela surgiu de Cassiano Gabus Mendes, diretor artístico da Tupi, que procurou o dramaturgo Braulio Pedroso, editor do Caderno de Literatura do Estadão, que logo aceitou o desafio. Os textos tiveram de ser adaptados por Lima Duarte, pois Braulio escrevia peças de teatro e pouco entendia de televisão. Cassiano, Braulio e Lima estavam por trás de uma trama simples, mas que mostrava uma nova proposta de trabalho para a televisão brasileira. Beto Rockefeller abandonava então a linha de atitudes dramáticas e artificiais que acompanhavam as telenovelas desde o começo do gênero, que tomou gosto pelo Brasil todo. Na verdade, uma primeira tentativa havia sido feita por Lauro César Muniz em 1966 com a novela Ninguém Crê em Mim, na TV Celso, em que o tom coloquial dos diálogos rompia com os padrões estabelecidos até então pelas novelas. Todavia, só mesmo com o trabalho de criação e posicionamento de modernizar a linha das novelas, foi possível adaptar o público às novas exigências, não apenas os diálogos, mas principalmente a estrutura da história, para ganhar mais proximidade com o público.
O próprio protagonista da trama representou uma enorme inovação ao introduzir a imagem de um anti-herói, diferente dos demais apresentados pelas telenovelas anteriores, de um personagem de caráter firme, sensato, absolutamente honesto e capaz de qualquer proeza para salvar a heroína das adversidades. A sua concepção procurava se aproximar das pessoas comuns, isto é, de ter atitudes boas ou más conforme as situações enfrentadas no dia a dia. A telenovela revolucionou até o modelo de interpretação dos atores, que passou dos exagerados gestos dramáticos para uma forma mais natural. O próprio Luiz Gustavo, que interpretou o protagonista da trama, fazia questão que o personagem fosse o mais verdadeiro possível. A linguagem era coloquial e os diálogos incorporavam gírias e expressões do cotidiano. Isso fazia com que o público se identificasse com a história. Muitas vezes os atores improvisavam suas falas, inventando diálogos que não estavam no script, o que também era novo na televisão. Um dos méritos da novela foi dar ao público uma fantasia com um gosto de realidade. As notícias dos jornais da época faziam parte da sua trama. Os fatos mais sensacionais e as fofocas mais quentes eram comentadas por seus personagens. Mas nem tudo foi perfeito em Beto Rockefeller. O sucesso fez com que a emissora espichasse só na história, e Braulio Pedroso, com grande estafa, abandonou provisoriamente a sua obra, quando foi substituído por 3 autores liderados por Eloy Araújo. Lima Duarte também se ausentou, sendo substituído pelo diretor Walter Avancini. Alguns atores tiraram férias e muitos dos capítulos eram preenchidos com qualquer criação de emergência. Um grupo de jovens dançando numa festinha, um personagem caminhando indeciso ou então uma determinada ação sem diálogos era acompanhada por alguma música de sucesso. Com uma mudança tão radical, a novela poderia perder a audiência, o que não aconteceu. A novela também foi a primeira a utilizar tomadas aéreas. Os técnicos voaram de helicóptero para gravar uma cena do pesadelo do protagonista central da trama. Foi a primeira novela a usar o merchandising, ainda não em caráter oficial. Era o medicamento Engove, pois o personagem bebia muito uísque e Luiz Gustavo faturava cada vez que engolia o comprimido em cena. Em 1973, Braulio Pedroso escreveu uma continuação da telenovela, A Volta de Beto Rockefeller, com parte original do elenco, mas não conseguiu a repercussão esperada. Hoje, não existem mais capítulos da novela. O pouco que sobrou de suas filmagens está guardado na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Quase todos os capítulos foram apagados pela própria emissora, que usava as fitas para gravar por cima dos capítulos seguintes. A Tupi já passava por dificuldades financeiras e todos os projetos que apareciam tinham de ser feitos com baixos custos, mas que trouxessem lucros. A novela teve como média geral de audiência 21,19 pontos no Ibope. Ela foi exibida com 335 capítulos, entre as novelas Amor Sem Deus e Super Plá. Hora de falar um pouco da biografia que está disponível no Memória Globo desse grande ator que foi Luiz Gustavo. Tudo começou na carreira artística de Luiz Gustavo quando, pré-adolescente, ele acompanhou a irmã mais velha, Helenita Sanches, então uma atriz iniciante, nos programas da Rádio Tupi Difusora. Ficava na cabine com o sonoplasta Lima Duarte, assistindo a tudo maravilhado. Foi aí que surgiu seu interesse pelo espetáculo. Quando a televisão chegou no Brasil em 1950, seu cunhado Cassiano Gabus Mendes, então diretor artístico da TV Tupi, o indicou para a vaga de Cabo Man. Luiz Gustavo teve o privilégio de estar no estúdio quando pela primeira vez uma emissora latino-americana foi ao ar. Durante 5 anos trabalhou atrás das câmeras, sendo contra-rega, auxiliar de iluminação e cinegrafista. Mas o que ele realmente queria era pular para fora a parte artística para a direção de estúdio, que já lidava com o cenário, com tudo que era técnica. Recorda-se. Tornou-se assistente de direção de vários programas, entre eles o Teleteatro TV de Vanguarda. Foi lá que por acaso fez a sua estreia como ator. Walter Avancini havia adoecido e faltava um ator para a peça Mas Não Se Matam Cavalos, de Horace McCall.
Luiz Gustavo o substituiu e seu desempenho lhe valeu o registro de ator. Desde então, jamais abandonou a interpretação. Sua primeira novela foi Se o Mar Contasse, de Ivani Ribeiro, na TV Tupi, em 1964. Também na emissora atuou em O Sorriso de Helena, O Direito de Nascer, O Amor Tem Cara de Mulher e Estrelas no Chão. Paralelamente ao trabalho na televisão, o ator também dava início à carreira no teatro. Em 1967, pela atuação em Quando as Máquinas Param, de Plínio Marcos, ganhou o prêmio de melhor ator da Associação Paulista de Críticos de Teatro. Luiz Gustavo, em 1968, participou da criação de um marco na televisão brasileira, Beto Rockefeller, que mudaria para sempre sua carreira. Ele estava na boate do cunhado Cassiano quando observava um grupo que comemorava o aniversário de uma moça. Luiz Gustavo ainda viu o rapaz comer e beber na mesa, cativar todo mundo com seu carisma, e sair da boate com uma menina ainda mais linda do que a aniversariante. Era um típico bicão, um sujeito com uma lábia e esperteza e sempre tirava vantagem de tudo. Assim surgiu o personagem Beto Rockefeller, vivido pelo ator na TV Tupi. O sucesso foi tão grande que, quando o trabalho terminou, Luiz Gustavo não conseguia trabalho. Sua imagem estava associada à do anti-herói espertalhão. Um ano depois, voltou às telenovelas, contratado pela TV Record para atuar em Editora Maior Bom Dia, de Walter Negrão. Em seguida, novamente na TV Tupi, atuou em Os Inocentes, de Ivani Ribeiro, e O Sheik de Ipanema, de Sérgio Jacquemin. Sua estreia na Globo aconteceu em 1976, na novela Anjo Mal. Também marcou a estreia na emissora do autor Cassiano Gabus Mendes. Após uma pequena participação no filme Amada Amante, de Cláudio Cunha, e uma passagem pela TV Bandeirantes, Luiz Gustavo voltou à Globo na pele do detetive Mário Fofoca, em Elas por Elas, também de Cassiano Gabus Mendes, mas não foi fácil. Apesar da resistência do autor em indicá-lo a um papel menor, uma ponta nos primeiros capítulos, Cassiano sucumbiu. O sucesso foi tamanho que a trama foi reestruturada para explorar mais as cenas de humor envolvendo o detetive. Terminada a novela, ainda na esteira da popularidade de Mário Fofoca, estrelou o filme As Aventuras de Mário Fofoca, de Adriano Stuart, e o seriado Mário Fofoca, com os textos de Luiz Fernando Veríssimo. Seu primeiro grande sucesso na Globo veio em 1978, com o personagem Cego Léo, da novela Te Contei, de Cassiano Gabus Mendes. O ator compôs o personagem inspirado no amigo de infância. No seriado Mário Fofoca, o personagem continuava como um detetive confuso e desastrado, que solucionava seus casos aos trancos e barrancos, mas desta vez se mudara para o Rio de Janeiro para viver na casa da mãe Raquel, uma senhora mal-humorada que não aprovava sua profissão. Ele contracenava com Osmar Prado e Evandro Mesquita. 2 décadas depois, Luiz Gustavo pôde reviver o saudoso detetive. Isso porque, em 2010, Mário Fofoca ressurge como personagem da segunda versão de Tititi, adaptação de Maria Adelaide Amaral, do texto de Cassiano Gabus Mendes. Na trama, o ator foi homenageado numa cena memorável. Seu personagem, Mário Fofoca, para ajudar o amigo Vitor Valentim, Ariclenes, teve que se vestir de Vitor Valentim. Assim, Luiz Gustavo interpretou 2 de seus personagens mais marcantes de uma vez só. Em 1985, o ator viveu o trambiqueiro Vitor Valentim na primeira versão de Tititi. Na trama, Ariclenes assumia a identidade de um costureiro espanhol para melhorar de vida. A tirada cômica da rivalidade entre Vitor Valentim e o estilista André Espina foi sucesso de audiência. Na mesma época, no teatro, Luiz Gustavo iniciou uma frutífera parceria com o ator e dramaturgo Juca de Oliveira. Atuou em 2 comédias, Baixa Sociedade, com o sobrinho Cássio Gabus Mendes, Eliana Barbosa e Ana Cláudia Brungel, e Menor Male, com o Fulvio Stefanini, Nicole Buzzi e Maria Estela.
Em 1989, veio o convite de Lauro César Muniz para interpretar um radialista inescrupuloso que seria assassinado nos primeiros capítulos da novela O Salvador da Pátria. O personagem se chamaria Juca Santana, mas Luiz Gustavo sugeriu Juca Pirama. Assim, ele poderia usar a frase "Meninos, eu vi", do poema Juca Pirama de Gonçalves Dias, como bordão a cada início de transmissão do seu programa sensacionalista. Como era de se esperar, o personagem e o bordão fizeram um tremendo sucesso, e apesar de Juca Pirama de fato morrer no início da trama, ele voltava diversas vezes em flashbacks até o final da novela. Em seguida, em 1990, protagonizou a novela Mico Preto, de Marcílio Moraes, Leonor Bacerês e Euclides Marinho. Na trama, interpretou Firmino de Espírito Santo, um funcionário público honesto e pacato que é nomeado procurador de uma empresária pouco antes de seu misterioso desaparecimento. Em 1993, participou de O Mapa da Mina, a última novela do autor Cassiano Gabus Mendes, que faleceu durante as gravações. No ano seguinte, atuou no seriado Confissões de Adolescente, dirigido e produzido por Daniel Filho e exibido na TV Cultura. Naquele ano, Luiz Gustavo concebeu um projeto de um novo humorístico, que seria feito ao vivo e com plateia, podendo incorporar todo tipo de improviso que porventura surgisse. Assim nasceu Sai de Baixo, que ocuparia com o sucesso a grade da Globo de 1996 a 2002. No humorístico, Luiz Gustavo deu vida ao cômico Tio Vavá, patriarca de uma louca família composta por Cassandra, Magda, Caco e os empregados João Canabrava e Edileuza. João Canabrava tá aqui no Memória Globo, tá, gente? Só que o nome do personagem é Ribamar. Com o humorístico explorava bem os erros de gravação, o elenco se divertia muito em cena, assim como o público que o assistia. Luiz Gustavo lembra, assim como os colegas também, em depoimento ao Memória Globo, que era difícil segurar o riso. Em 2013, Sai de Baixo ganhou uma temporada extraordinária realizada em parceria com o canal Viva, exibido também na Globo. Com direção de Denis Carvalho, textos do jornalista Arthur Cherchel e redação final de Miguel Falabella, o humorístico voltou ao mesmo palco, o Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, com elenco e equipe técnica originais e quase completos. Após o primeiro trabalho em Sai de Baixo, participou de O Beijo do Vampiro, de Antônio Calmon, no papel de um atrapalhado caçador de vampiros. 2 anos depois, em 2004, atuou ao lado de Marília Pêra na novela Começar de Novo, de Calmon e Elizabeth Jean. Em 2008, atuou em Três Irmãs, novela de Antônio Calmon, como o trambiqueiro Nereu, em dupla cômica com Otávio Augusto. No ano seguinte, integrou o elenco de Cama de Gato, de Duca Rachid e Thelma Guedes. Em 2013, o ator participou da novela que venceu o Emmy Internacional no ano seguinte, Joia Rara, de Duca Rachid e Thelma Guedes. Ele interpretou o personagem Apolônio Fonseca, que criou Amélia e Mundo, seus afilhados. Morava num cortiço na Lapa e considerava a Pérola como sua neta. Como Eustáquio Fragoso e Etamundo Bom contracenou com Débora Nascimento em 2016. Em 2018, Luiz Gustavo viveu Gonçalo Galvez na série Brasil a Bordo, sobre a situação da Piorá Linhas Aéreas, uma empresa de aviação Mambembe. No mesmo ano, o ator interpretou o Heitor na temporada Vidas Brasileiras de Malhação. O ator faleceu em 19 de setembro de 2021, em Itatiba, em São Paulo, vítima de complicações de um câncer no intestino. Como forma de homenagem, ao ator Luiz Gustavo, a TV Globo, no dia de seu falecimento, exibiu episódios do seriado Sai de Baixo logo após o Fantástico. E a TV Cultura, a TV Brasil exibiu o filme Casinha Pequenina, de Mazzaropi, onde estão no elenco Luiz Gustavo e Tarcísio Meira. Nossas condolências e sentimentos à família, amigos e parentes de Luiz Gustavo,
um grande gênio na nossa teledramaturgia, mais um que nos deixa, infelizmente. O vídeo de hoje fica por aqui, agora a gente se encontra no próximo, que será sobre a novela Chica da Silva, que fez aniversário. Nós iremos comemorar os quase 30 anos dessa novela da antiga TV Manchete aqui no canal. É isso então, meu nome é Richard Matan, agradeço você pela sua companhia, espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo mostrado. Valeu, forte abraço, beijão, saúde.